RFI Convida. Rui Martins. Nosso convidado de hoje é o Conselheiro Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Hélio Leitão, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Ele está aqui em Genebra, onde veio entregar um documento de denúncia hoje ao relator da Comissão de Direitos Humanos da ONU, no qual diversas entidades brasileiras denunciam o presidente Bolsonaro por práticas antidemocráticas e apologia do ditador chileno Pinochet. Ele começa falando por que a OAB pode vir a Genebra denunciar o presidente Bolsonaro. A OAB tem status consultivo, não é? Tem status consultivo aqui na Organização das Nações Unidas. Era uma entidade não governamental que adquiriu status consultivo. E a OAB jamais tinha feito uso desse espaço. Espaço importante, um foro internacional importante de discussão, de debate, de reflexão, de denúncia. O que temos visto no Brasil é um esforço de tentar negar-se a existência da ditadura e de seus crimes. Busca-se um revisionismo histórico, um negacionismo histórico, chega-se ao extremo de tentar negar fatos que já foram reconhecidos pelo próprio Estado brasileiro, mortes, torturas, assassinatos, banimentos, perseguições, alguns fatos que o próprio Estado brasileiro reconheceu na tentativa de fazer as pazes com a própria história, né? O Estado brasileiro reconheceu vários desses episódios, vários desses fatos, e agora aponta uma política na contramão, não é? Uma política em sentido contrário, negando aquilo que já foi reconhecido e tentando impor um revisionismo negacionista. E nós viemos trazer à discussão desse foro internacional esse tema. E o outro aspecto é essa apologia da ditadura, tendo em vista a resposta, né, que o presidente deu à alta comissária dos direitos humanos, na qual ele enaltecia a figura do ditador Pinochet. Esse é outro ponto de extrema relevância que nos preocupa a todos, preocupa a advocacia, preocupa a Ordem dos Advogados do Brasil. O enaltecimento de uma ditadura e de seus crimes. O enaltecimento da figura de um ditador, hoje é reconhecido como um perpetrador de crimes contra a humanidade, o ditador Augusto Pinochet, e que parece servir de referência positiva ao nosso presidente. São esses temas que nós queremos discutir, debater e provocar a consciência cívica nacional e internacional. Agora, a questão da capacidade jurídica da Comissão de Direitos Humanos da ONU com relação ao recebimento da denúncia, ela tem status, ela tem estrutura jurídica para receber. Eu tenho a impressão que ela não julga, ela só recebe, né? Esse é um primeiro encaminhamento. É a primeira vez que nós estamos aqui, que a OAB faz uso desse espaço para suscitar esse debate, essa discussão. Na sequência, com o impacto dessa nossa presença aqui, nós vamos avaliar quais os encaminhamentos possíveis. Porque eu tenho a impressão de que a Comissão de Direitos Humanos, ela recomenda, mas ela não decide, ela não tem o poder de obrigar um Estado a cumprir isto ou aquilo. A denúncia funciona como... É uma primeira provocação. Nós estamos provocando as instâncias internacionais através do Conselho de Direitos Humanos para que avalie, analise, debata e faça o possível encaminhamento. A própria ONU, no seu geral, também não pode, por enquanto, pelo menos, quem sabe no futuro, assumir posições de retaliação contra um país que não cumpra os ditames do respeito à democracia, ou que pratique a tortura, ou que não respeite eleições. Esse é um primeiro, como eu falei, esse é um primeiro encaminhamento. Esse assunto será tratado com o relator para a Verdade, Memória e Justiça das Nações Unidas, que é o professor Salvioli, Fabiano Salvioli, não é? Então nós queremos dar esse status, levar a questão brasileira à discussão, levar a questão brasileira à discussão internacional,
chamar a atenção da consciência cívica internacional, da consciência democrática internacional, pelos retrocessos por que passa o nosso país. E isso não pode ser recebido no Brasil como uma intromissão nos seus direitos, como eles já começaram a fazer? Olha, o Brasil é subscritor de tratados internacionais, é membro das Nações Unidas, é membro do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. O Brasil postula um novo mandato junto ao Conselho de Direitos Humanos, já postulou uma cadeira no Conselho de Segurança quando de uma eventual reforma, de modo que o Brasil tem de ter maturidade política para saber que há instâncias internacionais para tratar do assunto. A pretexto de uma defesa da soberania, a pretexto de um soberanismo, a gente não pode fechar os olhos para desvios democráticos, porque o país está na iminência de passar. Bolsonaro, numa dessas suas falas, disse que o Brasil poderia sair, inclusive, da ONU. Pois é, enquanto não sai, enquanto ele não assume decididamente essa sua feição autocrática, antidemocrática, o Brasil continua membro da ONU e certamente não vai fazer ouvidos moucos ao que aqui se diz. Acha que há o risco muito grande no Brasil de haver um golpe, ou isso é uma dessas espalhafatosas afirmações que o Bolsonaro faz? Espalhafatosas ou não, o Brasil já começa a ter as suas instituições democráticas solapadas. O que se vê é que se golpeia a democracia por dentro. É o que se tem visto nesse país, com o desmonte dos conselhos, que são instrumentos de controle social, de participação social. Esses conselhos estão sendo desmontados. Já se cogitou de inúmeras iniciativas, que boa parte, felizmente, ainda não foram levadas a cabo, mas que visam a sufocar os espaços democráticos, os espaços de participação popular. A consciência cívica brasileira é chamada a ter essa responsabilidade. Rui Martins, de Genebra, para a Rádio França Internacional.